Larissa Cassiano, muito obrigada por ter vindo, doutora Eu que Larissa. agradeço, é um prazer enorme estar aqui, E o nosso muito legal. recebê-la. Tá tudo bem? Tudo ótimo, e você? Que bom também. A gente vai falar sobre métodos contraceptivos, que é um assunto que nos interessa a nós mulheres durante toda a fase da vida. Exatamente, durante um longo período, se a gente vai pensar, às vezes da adolescência até próximo aos 50 anos. Então é um longo período que muitas pessoas vão utilizar métodos contraceptivos. Deveria interessar aos homens também, né? Sim. Mas é um assunto que nós mulheres nos ocupamos. E quando a gente chega nessa faixa etária, 50, 50 e pouco, que a gente já imagina a menopausa e tal, tem as meninas das nossas famílias, né? Que começam tudo de novo. Temos novidade com relação a métodos contraceptivos, doutora? Temos e eu trouxe aqui alguns modelos que a gente vai poder conversar. Vou mostrar como que é a inserção do DIU, então acho que vai dar para ter uma ideia sobre os métodos, tirar bastante dúvida. Então vamos aos mitos e verdades. Aí quando a doutora achar prudente, conveniente e tal, a gente parte para a parte prática, digamos assim. Combinado. Então vamos lá. Doutora Larissa Cassiano, é mito ou verdade que mulheres que tomam anticoncepcional por muito tempo podem ter dificuldades para engravidar? É mito e é importante a gente pensar, por exemplo, se você esqueceu o anticoncepcional, você pode engravidar. Então não existe essa dependência do anticoncepcional de que, mas eu já uso há muito tempo, agora eu vou ter mais dificuldade. Não. Algumas pessoas sim podem ter dificuldade para engravidar, mas isso independente do anticoncepcional, ele não cria um depósito, uma resistência no organismo. Então mesmo quem usa por muitos anos pode suspender e pode engravidar sem problema. Perfeito. É mito ou verdade que o DIU de cobre é melhor do que o DIU hormonal? É mito, isso tudo depende da pessoa. Então, algumas pessoas que, por exemplo, não querem hormônio, com certeza o DIU não hormonal é a melhor opção. Mas quem quer hormônio, quem, por exemplo, quer continuar tendo um pouco de menstruação, quem não quer interferir tanto no fluxo, quem tem algumas questões como endometriose, como algumas situações, o DIU hormonal é a melhor opção. Então, tudo depende da indicação. E aí, cada um vai avaliar da sua maneira. Então, assim, o DIU, o nome já diz, mas assim, eu gostaria de saber com mais detalhes. Qual a diferença entre o DIU de cobre e o DIU hormonal, doutora? Quando a gente separa, DIU de cobre, nós temos, na verdade, o DIU não hormonal, nós temos o modelo de cobre e prata com cobre. Então, o de cobre é feito só de cobre? O de cobre é feito só de cobre, tenho sim. Então, aqui eu vou pegar ele pra gente ver, ó. Aqui na minha mão. O DIU é esse negócio pequenininho. Pequenininho, que cabe na palma da mão, super bonitinho. Então, esse aqui é o modelo de cobre. E vou pegar aqui o outro, o modelo de cobre com prata. Muitas vezes as pessoas falam, é modelo de prata. Mas mesmo o modelo de prata, ele tem um pouquinho... Isso. Ele tem um pouquinho de cobre. Então, aqui a gente tem ele, deixa eu segurar melhor aqui. Aí, doutora. Aí, ó, a gente tem ele aqui, então esse é o modelo de prata. Vou colocar do lado o de cobre. O de cobre. Então a gente tem aqui os dois modelos. O de prata é o hormonal. Os dois são sem hormônio. Então esses dois modelos não tem nada de hormônio. E qual a diferença de ser de cobre ou de prata? A diferença, o prata, teoricamente, um pouquinho menos de dor e menos desconforto. Quem utiliza o de prata geralmente se queixa menos de cólica, desconforto. Só pelo material? Pelo material. Mas lembrando, mesmo de prata também tem um pouco de cobre. Aí, dentro desses modelos sem hormônio, a gente tem diferenças no tamanho e na duração. Exemplo, eu tenho modelos com duração de 3 anos, 5 e 10 anos. Entre os não hormonais. Então, entre não hormonais, prata e cobre, duração 3, 5, claro. 3, 5 e 10 anos. E aí a pessoa vai escolher. Eu penso em engravidar daqui a 3 anos. Você pode usar o modelo por 3 anos. Na palma da mão. São super pequenininhos, cabem, super fácil de utilizar. Eles não vão ter alteração, por exemplo, na libido, na pele, peso, nada disso, porque ele não tem hormônio. O que pode acontecer para algumas pessoas é aumentar um pouco o fluxo. Então, algumas pessoas vão menstruar mais porque ele não tem nada hormonal. Tá. Então, aqui falamos dos modelos sem hormônio. A indicação também é o médico conversando com a paciente que vai... O médico que vai definir. Por exemplo, quem tem alguma patologia que não tem indicação para um método com hormônio, uma pessoa com câncer de mama, então uma pessoa que não quer nada com hormônio, vai utilizar um desses dois modelos. Tá. Agora a gente muda um pouquinho para os modelos
Não, os modelos que possuem hormônio. Esses modelos aqui são modelos de teste, então não são modelos reais. Mas qual a diferença? Então a gente tem o modelo com baixa dose e com a dose habitual. O modelo de baixa dose, ele é um pouquinho menor, aqui no vídeo dá para ver que ele é um pouquinho menor, e esse aqui é o modelo com a dose convencional. Qual a diferença? Com o modelo de baixa dose, a pessoa continua ovulando e muitas vezes continua menstruando. Pode engravidar? Não pode engravidar. Tá. A taxa de falha deles é muito baixa. Tá. Então, com ele, a pessoa vai continuar ovulando, mas uma parte não vai engravidar, porque a gente sabe que eles são seguros. O verdinho. O verdinho, que é o menor. Já Baixa o dose. outro, que tem a dose habitual, ele é muito indicado para quem, por exemplo, tem endometriose, para quem tem dor pélvica, para quem tem um fluxo muito intenso, porque a ideia dele é não menstruar. E a maioria das pessoas não vai ovular com ele. Então a gente tem praticamente 4 modelos. Exato. Cobre, prata com cobre, baixa dose e dose habitual de hormônio. São protótipos. Esses são modelos protótipos. Mas só pra gente ver. Só pra gente ver. Os modelos utilizados, os que são inseridos, são muito parecidos com esse. Trouxe aqui porque esse aqui a gente consegue ver o insertor, que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. Nossa, mas qual o tamanho? Como que é? É super fininho, super prático de inserir. Tá. Beleza, vamos continuar. Eu nunca tinha visto o de hormônio. Mito ou verdade que adesivos anticoncepcionais têm a mesma eficácia que as pílulas? É verdade. Tanto o adesivo quanto as pílulas têm a mesma eficácia porque eles são feitos do mesmo tipo hormonal. Então a eficácia deles é semelhante. Aí é muito de adaptação. Conforto da paciente, tantos métodos hoje, então é muito de eu prefiro esse, eu prefiro aquele. E conversar com o profissional de saúde. Tá. É mito ou verdade que quem usa anel vaginal não pode usar absorvente interno? É mito. O absorvente interno não vai puxar o anel vaginal e não tem problema. Diferente, por exemplo, às vezes as pessoas confundem um pouco o DIU com o anel. Por que pode usar? Porque mesmo que o anel saia um pouquinho do lugar, você consegue ajustar com facilidade. A própria pessoa. Então ela não precisa ir inserir em algum local. Ali a gente está vendo o vídeo da inserção dele. Então ele fica ali no fundo do útero. Mesmo que você coloque o absorvente, se tiver algum problema, não vai chegar. E se chegar, é só você ajustar. Então, depois que você tirar o absorvente, o anel saiu um pouquinho, você ajusta. E quem usa o DIU também pode usar absorvente Também interno. pode usar absorvente interno, coletor. O coletor precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Com o DIU? Com o DIU, porque às vezes a pessoa que usa o coletor faz aquele vácuo na hora de retirar. Então, nisso pode tirar o DIU. Então, é importante, na hora de retirar, com cuidado e pode usar também. Tá. É um risco, mas não é um perigo. Não é um perigo, não é uma contraindicação. Boa. É mito ou verdade que alguns contraceptivos fazem a mulher engordar? Isso é mito, mas a gente tem alguns anticoncepcionais que causam um pouquinho de inchaço, um pouco de edema, aquela retenção de líquido. E aí, quando a gente vai na balança, dá realmente essa sensação de que o peso aumentou. Mas muitas vezes é mais esse ganho de edema, de líquido, então ficar atento. Mas a nossa relação com a balança, eu acho que precisa ser revista por muitos aspectos, mas assim, período pré-menstrual tem alteração do peso. Não é, o nosso peso oscila muito durante o ciclo, então... E durante a vida, muitas vezes a pessoa entra numa fase de, não, agora eu tô muito mais estressada, e aí troca o anticoncepcional, e aí muda a rotina e nota esse ganho de peso e aí não associa. E tem uma outra questão, que quem faz atividade física como musculação tem ganho de peso, mas é da massa magra boa, então acho, né, essa questão... Vai balanceando, então é super importante. Às vezes a gente coloca a culpa total nos anticoncepcionais e tem outras coisas associadas. Tá. Tem mais alguma coisa aí que a doutora queira mostrar ou a gente pode ir para as perguntas? Tenho sim. Eu quero mostrar a inserção do DIU. Vamos ver se a gente consegue. Que legal. Eu trouxe Posso aqui ajudar? um modelinho. Quer que claro, eu ajude? Eu super aceito ajuda. Vamos lá. Pra gente fazer o teste, porque eu preciso olhar. Vamos ver se a gente consegue ajustar. Deixa eu ver pra onde que eu fico. Quiser ficar sentadinha, eu seguro... Então, ótimo. Não, eu tô de assistente. A doutora fica sentada, eu sou assistente. Então, quer segurar pra mim? Vamos lá a câmera que vai mostrar é aquela. Então tá ótimo. O que eu preciso mostrar pra câmera? Então, deixa eu assim... Isso mesmo. Pronto. Eu acho que precisa mostrar aqui, depois no final a gente mostra ele lá dentro. Tá. Pode ser? Pode. Então, vou pegar esse aqui. Deixa eu puxar ele. Sem anestesia, sem nada, né? Então, vamos explicar.
Eu Aí, tomei, pronto. eu coloquei DIU sem anestesia. Não, com anestesia, Mas faz 1000 por anos. favor. É, com anestesia com agora? anestesia. Jura? Sim, Ai, na minha Gi. época era no Então, seco. dá para colocar no consultório com anestesia super tranquilo. Tá? Aqui a gente tem o modelo pélvico, a nossa vulva. Lá dentro eu tenho o colo do útero e aqui eu tenho o DIU. Então, aqui, com o DIU, o que a gente vai fazer? Inserir ele lá no colo do útero. Ai, peraí, tá dando pra ver direitinho? Ah lá, Tá indo? doutora. Ó na televisão, doutora, é isso que a gente quer agora- mostrar? Isso mesmo. Quer virar ele agora um pouquinho. Aí, ó, o DIU tá chegando lá. Ai, A que gente legal. abre ele lá, dá um tempinho para ele ficar, empurra. E aí o nosso DIU bonitinho lá dentro do útero. O fiozinho vai ficar ali um pouquinho para fora. Mas agora dá para ver bem bonitinho. O DIU lá vai liberando hormônio ao Que longo do legal. tempo. E corta o fiozinho? Corta Como o é que é? fiozinho, vai ficar 2 centímetros de fio. A gente o fio só fica não super vai- pequenininho. A gente só não vai cortar porque não tem tesoura, mas ficam 2 Exatamente. centímetros de fiozinho aqui. Que não vai aparecer. Então ninguém vai ver o fio, vai ser super E tranquilo. o fiozinho é um cabelo, gente. Não dá pra sentir, às vezes a pessoa, É não, um meu cabelo. parceiro vai sentir. Não vai Não vai. sentir. É super fininho. Então, faz 1000 anos, né, gente, que eu coloquei DIU. Imagina, eu tirei o DIU para engravidar da minha filha vai fazer 25 anos. Tem um tempo. Tem um tempo. No começo, a gente acha que sente o DIU. Ó, a cabeça. Mas depois... Acostuma. Eu falo por experiência própria. Coloquei, super me adaptei. Nesse começo você fica, ai, vai sair do lugar, eu vou engravidar. Eu esqueço quantas vezes eu Nada. fiz testes de gravidez, porque dá aquele medo até você se adaptar, mas é um método super seguro. Hoje pode ser colocado no consultório com anestesia. Anestesia pra quem tem local? Como é que é anestesia anestesia? local. Então a gente faz uma anestesia no colo do útero, em alguns pontinhos do colo, para fazer inserção. Algumas pessoas vão ter uma sensibilidade maior Claro. e podem colocar no hospital aí com sedação. Então vai dormir, coloca, quando acordar acabou. Depende da paciente, se ela acha Depende da paciente. E olha, eu tirei o útero 2 meses... Eu tirei o útero, olha, tirei o DIU 2 meses depois engravidei. É isso mesmo, é super tranquilo. Ele não Tranquilo. fica ali agindo por um longo período. Por isso que eu acho é um método que você não precisa lembrar. Nossa, ai, tenho que tomar. Exato. Não precisa lembrar. Não quero hormônio. Tem opção sem hormônio. Quero hormônio. Tem opção com hormônio. Então atinge todos os públicos. Não quero nada disso. Tem os anticoncepcionais Tem os via oral. anticoncepcionais orais, adesivo, anel, injeção. Hoje a gama de possibilidades é muito grande e até métodos não hormonais. Hoje a gente tem aplicativo para fazer avaliação do muco, temperatura, a gente tem muitas opções. Então cada um tem que avaliar qual é a melhor. Doutora Larissa, a gente tem muitas perguntas do pessoal de casa, mas recentemente eu vi algumas notícias sobre contraceptivos masculino. A doutora tem alguma informação sobre isso? Então, saiu uma pesquisa, ele já tem, se não me engano, 99% de eficácia. Foi o que eu li. E aí eu achei extremamente importante porque a mulher passa a vida inteira com essa preocupação. E a gestação não é uma opção só da mulher, é uma opção ali da parceria sexual, né? A gente precisa dividir essa responsabilidade. Esse estudo, ele ficou parado por muito tempo. Então, essa ideia do contraceptivo masculino, ela não é recente. Isso já existe há um tempo. E a pandemia que atrasou essa pesquisa. Então, agora a pesquisa já está avançada, já está em fase de teste mais avançada. E eu acredito que se a gente conseguir levar isso à frente, vai funcionar e a gente vai ter uma outra opção. É via oral? Via oral. Hoje o nosso problema é que para os homens praticamente só tem a vasectomia, né? Exato, que é muito e drástico. é muito difícil. Para a gente pensar, por exemplo, em homens jovens que não têm nenhum Exato. filho, não é uma opção. E eu acho interessante também o homem poder escolher se ele quer ou não ter filho, porque fica, Exatamente, fica a cargo fica- da mulher. Às vezes É ele muito não quer. difícil. É. Perguntas do pessoal de casa. Então, a primeira da Leila. Caso eu esqueça de tomar a pílula algum dia, sei que corro o risco de engravidar. Qual é o risco para o bebê se engravidar tomando anticoncepcional? Então, na fase inicial da gestação, o risco é muito pequeno, porque a gente ainda está numa fase de formação que não envolve tantos hormônios. Então, mesmo para o bebê, essa fase inicial, o risco é pequeno. O risco principalmente vai acontecer no final da gestação, quando os hormônios do feto já são produzidos. tá. Principalmente, um exemplo, eu sou uma mulher e estou gestante de um menino e estou usando hormônio feminino. Então, isso pode afetar na formação dos genitais do meu bebê. Tá. Então, no começo da gestação, a gente não tem tanto risco, mas lá no final a gente tem risco. Então, tem que tomar cuidado e tem que suspender. Tá. Próxima pergunta da Paula. Já tive trombose
e quer usar algum método contraceptivo, qual é o melhor recomendado para mim? É aquilo que a gente falou, hoje a gente tem o DIU. O DIU é uma ótima opção porque ele não tem hormônio. Então, algumas pessoas que têm trombose por questões hormonais. Sim. Se você sabe exatamente a causa, aí é mais fácil alinhar isso. Mas se não sabe, o DIU sem hormônio ou outros métodos que não tenham hormônio são uma opção. Dependendo da trombose, alguns métodos só com progesterona. Então, o DIU hormonal para algumas pessoas pode ser opção, a pílula só com progesterona também. Mas não sei nada, só sei que eu tive trombose, não sei a causa, DIU sem hormônio. Que é o de cobre ou de prata? De cobre ou de prata. E por que eles impedem a gravidez? Porque eles agem lá dentro do colo do útero, liberando, então, esse cobre, a prata, e aí eles criam na secreção vaginal uma mudança que não possibilita a fecundação. Pelo próprio cobre e pelo próprio cobre e pela própria prata ali dentro do útero. Além disso, só o fato dele estar dentro do útero também já impede. Então a gente tem vários mecanismos e não é abortivo. Diferente do que algumas pessoas pensam, ele age antes da concepção. Então eu só penso em um método abortivo quando a concepção já aconteceu. E o DIU age antes disso. Antes disso, ele impede a gravidez. Ele impede a gravidez. Quanto tempo dura um DIU? Então, aquilo a gente tem modelos não hormonais 3, 5 e 10 anos, modelos hormonais 5 anos. 10 anos? 10 anos. Então, por exemplo, uma pessoa de 25 anos que quer colocar o DIU e, eu acho que eu vou engravidar bem mais pra frente. Ela pode colocar o DIU com 25 e retirar com 35 e tentar engravidar. E qual a variação de preço, doutora Larissa? Entre os DIUs sem hormônio, a gente tem o DIU de prata e cobre a mais ou menos 150 a 350 reais. Já os DIUs com hormônio, eles estão variando na faixa de 800 a 1.000 reais. Ah, bem mais caro. Eles são mais caros pelo material, é outro tipo de tecnologia para inserir o hormônio, tem toda essa questão de importação, então existe essa diferença e a duração deles, daí a gente também deve levar em consideração. Então, na hora de escolher, pensar, quero com hormônio, quero sem hormônio, uma duração maior, uma duração menor, para escolher a melhor opção. Perfeito. Mais uma pergunta. Lilian, o que acontece se a mulher tomar a pílula do dia seguinte grávida? A mesma coisa vale ali para a questão dos anticoncepcionais. Nessa fase inicial, a gente sabe que o risco para o feto é menor, porque não tem ainda uma questão hormonal do feto, mas o problema é tomar isso lá no final da gestação. E a gente sabe que algumas pessoas às vezes engravidam e aí não sabem e fica aquela coisa toda aí, o risco maior existe lá no final, principalmente para a formação dos genitais e formação da parte dos rins, toda essa parte ali da geniturinária, a gente sabe que existe um risco. Tá. Mais uma pergunta. Marcela, mulheres novas que não têm filhos não podem usar o DIU? Não, mulheres novas que não têm filho podem usar o DIU sim. Antes a gente tinha muito uma resistência em colocar, ficava com aquele medo do colo. O colo vai estar fechado, vai ter alguma coisa do tipo. Hoje, primeiro que a gente tem esse modelo de baixa dose que eu mostrei, que ele tem um insertor que é menor. Então é ótimo para quem nunca engravidou. Mesmo os não hormonais, a gente tem modelos que também são um pouquinho menores. E é o que eu falei, dá para colocar com anestesia no consultório ou com anestesia no centro cirúrgico, em algum ambulatório. Então, isso possibilita a inserção, pode ser colocado, resolveu engravidar, vai lá e tira. E para tirar precisa de anestesia? Para tirar não precisa de anestesia, a retirada é super tranquila. É basicamente olhar o fiozinho e fazer aquela puxadinha. Uma amiga minha, o fiozinho sumiu. Aí o médico teve que ficar pescando o DIU. É uma possibilidade, eu acho um pouco desconfortável. Mas com anestesia, às vezes a pessoa tolera bem. Não tolerando, tem um exame chamado histeroscopia. Que aí a gente entra com uma câmera, olha onde está o DIU e vai certeiro e tira ele. Pronto. Mais uma pergunta da Maria Cecília. Quero parar de tomar pílula e colocar o DIU. Existe alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação, não precisa de nenhum protocolo, de retirar. O que às vezes simples. A gente recomenda é, por exemplo, a pessoa está acostumada com um método que mexe muito com a pele. Tem alguns anticoncepcionais que a pele fica mais lisinha, não tem nada de espinha, e aí vai passar para um DIU sem hormônio. Ela vai sentir essa diferença. Então, nesse caso, talvez parar um pouquinho para ver como é a sua pele natural e aí não ficar assustada de ter essa mudança. Mas, não quero parar, quero colocar o DIU amanhã e eu estou usando a pílula hoje. Tudo bem. Sem problema, pode parar e colocar o DIU amanhã. Então seria mais uma questão de estética e autoestima, caso ela use a pílula também como um ganho secundário para a pele. E também, às vezes, pelo sangramento. Algumas pessoas usam métodos que não tem sangramento, e o DIU que bloqueia. E o DIU, por exemplo, sem hormônio, vai ter sangramento. Então, pode ter essa fase de adaptação. Mas, quero parar amanhã. Pode parar e colocar o DIU no dia seguinte, sem problema. Ótimo. Mais uma.
Da Letícia. Minha prima engravidou mesmo com um DIU de cobre. Dizem que isso está cada vez mais frequente entre as mulheres. Por que isso pode acontecer? E é verdade que está cada vez mais frequente? 2 pontos. Nenhum método contraceptivo é totalmente eficaz. 100%. Então, a gente sabe que existem taxas de falha. A do DIU é de 0,6, então é uma taxa de falha baixa, muito, muito pequena. Mas aí, o que a gente tem? Hoje, o número de pessoas que passou a usar DIU aumentou muito. Antigamente, a gente usava muito, parou de usar e está voltando a utilizar o DIU. Por que será, né? Eu acho que pela praticidade, né? A mulher moderna quer essa coisa de não ter tanto hormônio, de não ter uma dose diária de utilizar. Porque mesmo o DIU com hormônio, eles têm doses muito baixas. Tá. Mais pessoas utilizando, mais falhas a gente vai ter. Claro. Não que o DIU seja o problema, é que a gente vai ouvir mais. Antes a gente ouvia muita gente falando, eu engravidei com a pílula. Mas a gente não tinha tanta gente. Hoje você escuta mais pessoas falando porque mais pessoas estão usando. Não porque ele esteja falhando mais, pelo contrário. Tanto o DIU hormonal foi ajustado, tanto o DIU de prata quanto o cobre. Prata é um DIU mais moderno. A gente já tem modelos comfort, que eles chamam, que tem uma adaptação melhor. Então, os DIUs também se modernizaram e a taxa de falha não aumentou. O que aumentou é o número de pessoas que têm utilizado. Tá. Mais uma. Da Paula. O uso do DIU aumenta o risco de infecções? Não, o DIU não aumenta o risco de infecções. O que às vezes acontece com algumas pessoas, são algumas pessoas que têm, por exemplo, candidíase de repetição. Sim. Então a pessoa já tinha uma candidíase de repetição e às vezes o fio do DIU ali causa um pouquinho de irritação para uma pessoa que já estava mais suscetível à infecção. Mas não que ela vá adquirir mais infecções, que isso vai aumentar. Então, se está aumentando, observa, porque às vezes pode ser alguma coisa que você já tinha, colocou o DIU e aí causa um pouquinho mais de irritação. Agora, uma coisa é inegável, todos os métodos oferecem ônus e bônus. A gente tem que pôr na balança e fazer uma decisão pessoal, né, doutora? Exatamente. A gente tem que lembrar que são métodos contraceptivos. Então, mas é que eu queria fazer isso, eu queria mudar a pele, eu queria mudar o... Não dá. A gente tem um método contraceptivo que tem benefícios, tem riscos também. Então, Sim. ele não é isento de riscos, nenhum método é isento. E também taxa de falha, nenhum método é isento de falha. E aí é pesar quanto tem de taxa de falha, de benefício, de risco. Quanto vai custar? Fazer a escolha quanto vai a parte custar. financeira é importante. Porque isso também tem que estar na conta. A gente Exato. sabe que o DIU acaba tendo um custo um pouco maior, é um procedimento de inserção. Então tudo isso tem que estar na conta. Exato. Mais uma pergunta, doutora, da Kelly. Os métodos contraceptivos têm alguma relação com o aparecimento de câncer? Não, isso é um mito. O que nós sabemos, por exemplo, métodos hormonais reduzem o risco de câncer de endométrio e câncer de ovário. Então, na verdade, eles são teoricamente métodos que reduzem o risco e não aumentam. O que existe? Quem tem câncer de mama, por exemplo, quem tem câncer de mama tem restrição para diversos hormônios. Aí, nesse caso, tem um risco de aumentar talvez um câncer que já tivesse estável ou de retornar, coisas do tipo. Mas o anticoncepcional em si, mesmo hormonal, não aumenta o risco. A gente sabe que existe uma redução do risco de câncer de endométrio e câncer de ovário. Redução. Redução e não aumento. De qualquer maneira, é uma decisão muito séria e que precisa ser tomada depois de uma conversa com uma boa médica, com um bom médico. Exatamente, né? É uma coisa uma que... conversa franca. Hoje a gente tem tanta opção, então por que a gente tem tanta opção? Porque não tem o melhor método. Esse é o método perfeito. Isso. Não tem muita opção, então conversa, tira dúvida. Olha, às vezes essa coisa do DIU, a gente fala tanto do DIU, as pessoas acham que é um método enorme. Eu adorei que e a doutora super trouxe. pequenininho, é super prático. Aqui foi só uma demonstração, mas é super fácil de inserir. Tem muitas opções hoje, vale a pena conversar. E o método contraceptivo pode variar de acordo com a fase da mulher. Exatamente. Às vezes, nesse início, a gente vai optar por um método que seja mais prático. Para uma adolescente, ela já quer utilizar, vai usar uma pílula, vai usar um implante, por exemplo, que não precisa lembrar tanto. Daí depois troca por um DIU, depois entra com uma dose menor. Então, o método não precisa ser o mesmo a vida toda, não precisa trocar também, que é um mito. Boa. Eu tô há 10 anos com esse método, ele perdeu efeito? Não, ele não perdeu efeito. Mas aí você pode ir fazendo ajustes ao longo da vida. Perfeito. Muito gostoso bater papo com a doutora Larissa Cassiano. Muito Eu obrigada. adoro, é um prazer enorme estar aqui e falar com você. Doutora Larissa Cassiano é médica, ginecologista e obstetra. E ela está no Instagram como @dra, de doutora. Dra Larissa Cassiano, tem 4 S's o nome dela. Larissa com 2 S's e Cassiano com 2 S's. Dra Larissa Cassiano.
Muito obrigada. Bom Eu que fim de agradeço. feriado e até breve. Até.